Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início às nossas aulas do bloco 4 e nessas primeiras semanas a gente vai falar um pouco sobre algumas características da Ásia, do continente asiático. Mas especificamente nessa primeira semana, nós vamos falar sobre um grupo de países que é chamado de Comunidade dos Estados Independentes. A sigla é a CEI. A CEI, ela foi formada em 1991. Vamos lembrar o que aconteceu em 1991. Né? Até esse momento existia aquele mundo bipolar, lembram disso, né? Que o mundo era dividido entre os países capitalistas comandados pelos Estados Unidos e os países socialistas comandados pela União Soviética, né? Em 1991 nós temos a dissolução da União Soviética em vários outros países, né? A União Soviética deixa de existir e, consequentemente, essa divisão em dois lados também deixa de existir. Essa divisão era chamada de Guerra Fria, né? Esse momento, né, era chamado de Guerra Fria. E isso acaba. Só que esses 15 países que faziam parte da União Soviética, eles não fazem parte mais do mesmo, né, do mesmo conjunto, mas eles formaram uma outra comunidade para poder manter uma certa cooperação, uma certa ajuda entre eles, para fazer essa transição, né, econômica, política, de uma forma um pouco mais tranquila. Então começou em 1991 com 15 países, mas atualmente ela é composta por 11 países, tá? Então, pessoal, a CEI, ela é o conjunto, né, das antigas repúblicas soviéticas. Porém, essas antigas repúblicas, elas não têm uma liberdade, elas não têm uma independência financeira e econômica muito grande. Então, elas ainda dependem muito da economia da Rússia. Então, a gente fala que sim, em algum momento aconteceu uma crise muito forte, né, e aconteceu alguma coisa com a economia da Rússia, esses países também vão sofrer muito por conta dessa dependência, tá? E a Rússia, ela tenta manter essa relação de dependência o máximo que ela pode, né? Então a Rússia, ela mantém aí nesses países bases militares, né? Ela vai prolongando essa dependência econômica com relação a alguns produtos, recursos minerais. A Rússia é um país com muitos recursos minerais e esses outros países não têm muito. Então eles dependem também da Rússia com relação a isso. Então é importante a gente destacar que a Rússia ainda mantém um papel muito forte com relação a esses países que antes faziam parte da União Soviética, agora não fazem mais, mas ainda tem essa dependência, tá? E essa intenção da Rússia se manter cada vez mais presente, ela vem se intensificando nos últimos anos, porque nos últimos anos vem acontecendo um aumento dos movimentos separatistas no interior dessas repúblicas, né? Então são vários países, mas que internamente eles são muito diferentes, eles têm grupos de culturas diferentes dentro do mesmo país. E aí vem surgindo dentro desses países alguns movimentos de separação. Então um país se divide em dois. Na própria Rússia tem um pedaço lá que eles tentam separar também da Rússia. Então, a Rússia tenta, através dessa sua imponência, né, e dessa relação de dependência que esses outros países têm com relação a ela, manter, né, essa dependência e, consequentemente, evitar o crescimento desse sentimento de separação, né, de que alguns territórios dentro da CEI, que são esses países que faziam antes parte da União Soviética, tá bom? Então é bem resumindo mesmo. Vocês podem fazer as atividades, tendo dúvida é só me chamar, tá? Tem uma pesquisa, vocês vão pesquisar aí os países que faziam, né, os 15 países que faziam parte da União Soviética, mas isso é bem tranquilo, ok? Da União Soviética não, desculpa. Os 15 países que em 1991 criaram a CEI, beleza? Tendo dúvidas é só me chamar. Valeu, até a próxima. Tchau.